Olá, sejam muito bem-vindos. O Distrito Federal, historicamente, foi visto como a terra do serviço público, do concurso, mas essa realidade vem mudando, graças ao esforço de muitos empreendedores que criam um novo cenário na capital, mais dinâmico, com mais oportunidades. É claro que o governo do Distrito Federal tem um papel fundamental de fomentar os micro, pequenos empresários aqui da capital. Tema de a entrevista com Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. Seja bem-vinda aqui ao canal Empreender. Obrigada, Rodrigo Arango. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Governadora, a gente estava falando sobre essa mudança de realidade. A senhora percebe isso no dia a dia, que Brasília cada vez menos é a terra do concurso, do serviço e passa a ser a terra de empreendedores? Com certeza. Se você olhar a matriz econômica do Distrito Federal, inicialmente, ela era mantida pela União e pelos servidores públicos da União. A partir da criação do nosso governo biônico, à época, do GDF, houve aí um crescimento do serviço público e ainda aqueles serviços que davam sustentação à economia, como serviços de restaurantes e serviços que atendiam aos próprios moradores da cidade. Mas com o crescimento das cidades satélites, hoje nós temos mais de 33 regiões administrativas, 2 agora novas, então vamos para 35 regiões administrativas. Com o desenvolvimento dessas regiões, a matriz econômica do Distrito Federal hoje mudou. Nós temos hoje uma outra percepção. E o pequeno e médio negócio, ele é um negócio que impulsiona a nossa economia de uma forma muito violenta. Aqui nós temos desde produtores agrícolas aí menores, como uma grande produção também de soja, de alta produtividade aqui no Distrito Federal, no nosso quadrilátero também. Então a matriz econômica do Distrito Federal hoje, ela tem um crescimento e uma tendência a cada vez mais se afastar do serviço público como prioridade e crescer para outras áreas, e é isso que a gente percebe todos os dias aqui. Agora, governadora, a gente estava falando aqui, inclusive, da modernização da nossa matriz econômica. Eu sei que a senhora esteve numa viagem recente, acompanhando até um grupo ligado ao Sebrae, para mostrar o que Brasília tem de novidade. O que o Distrito Federal tem de novidade nessa área econômica? Olha só, nós inclusive fizemos uma pesquisa patrocinada pelo governo do Distrito Federal, Universidade Católica. Eu tive a oportunidade de ter acesso a essa pesquisa ontem com esse grupo do Sebrae. E a pesquisa é muito rica, porque ela consegue identificar os núcleos criativos aqui do Distrito Federal. E a capacidade daquilo se desenvolver mais e crescer. E essa experiência que nós vimos em Portugal. Eles pegaram cidades, fizeram roteiros criativos e quando você fala em roteiro criativo, você envolve várias áreas. Você envolve a área de gastronomia, a área cultural, a área de entretenimento, Então você tem todo um rol de serviços ligados a um roteiro turístico criativo, a produção de conteúdo para tudo isso, que também é de audiovisual. Então, a riqueza do que nós vimos em Portugal e a possibilidade de ampliar o que nós já temos aqui. Hoje, os nossos roteiros criativos, eles nascem quase que praticamente de forma voluntária e de forma individual por cada empresário. Qual foi a missão que nós enxergamos dentro dessa comitiva e como papel fundamental do governo? É apoiar, classificar, catalogar e impulsionar esse turismo criativo, empreendedorismo criativo. Nós temos aqui grandes artistas plásticos, então assim, essa parte também cultural muito forte em Brasília, e você percebe que muda um pouco o perfil de cidade para cidade. Então você pega ali Sobradinho com a Rota do Cavalo, inclusive, que é uma lei minha, ali ficou uma área de centros equestres, a gente classifica dentro dos quinais como turismo rural, ecoturismo. Então, na região de Sobradinho, região de Braslândia, você tem muito para realmente visitar e ver uma área de pequenas produções agrícolas, mas assim muito artesanal e que produz e que vende para o Brasil todo, morango, a maior
A maior plantação de morango é aqui no Nossa festa do morango. É a nossa festa do morango, né? Agora também estão ampliando para goiaba, pimentão. Então você vê essa diversidade, seja na área cultivável do Distrito Federal, seja na área da economia criativa, que ela envolve vários atores, ela gera emprego. Nessa pesquisa que nós recebemos, quase 9 bilhões de reais são gerados pela economia criativa aqui no Distrito Federal. Então, assim, é um número muito alto e há uma possibilidade de ampliação. Nessa viagem foi colocado, por exemplo, sobre a importância de se vender o Distrito Federal como uma capital segura, uma capital que tem segurança. Porque, de uma certa forma, nós tivemos o dia 8, né, que foi um dia amplamente divulgado na mídia internacional, e nós precisamos de fazer uma contra-informação. Até porque nós temos uma segurança pública aqui melhor do que em qualquer outra capital do Brasil. Nós temos esse diferencial. E quando o turista vai fazer uma viagem, um dos itens que ele se preocupa muito é a questão da segurança. Então, todo esse papel de roteirizar isso, de catalogar os produtos e serviços, de fomentar a área cultural e de criar um roteiro para tudo isso, é a missão que nós estamos agora empenhados junto com o Sebrae. Nós fizemos uma reunião no Palácio ontem ainda com todos esses atores e o governador Ibanez está criando agora por decreto, através do nosso conselho, nós temos um conselho dentro do governo do Distrito Federal, esse grupo de trabalho que vai acompanhar o seguinte, Rodrigo: qual é o papel do Distrito Federal? O que eu preciso de fazer? Eu tenho que deixar os meus monumentos abertos no final de semana, eu preciso de ter catalogado todos os roteiros que nós temos, eu preciso de ter espaços específicos para galeria de arte, para que os nossos artistas não tenham que sair daqui para expor sua arte em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, assim, são coisas efetivas e pontuais. Mas a criação desse grupo é o primeiro passo, para que a gente possa entender qual é o nosso papel como Estado e qual é o papel do Sebrae, qual é o papel do micro, pequeno empreendedor. E você você percebeu, nós percebemos nessa viagem, a gente pôde perceber como isso deu certo. Em cidades praticamente que tinham perdido uma vocação inicial, como Covilhã, que nós fomos, era uma cidade que vivia da área têxtil, né, da produção de lãs, com mais de 120 fábricas, e aí, com a modernização, com a industrialização, né, o próprio mercado chinês que entrou também, essa cidade hoje é uma cidade turística e que ela não perdeu a arrecadação e consegue viver, né, e crescer até dentro do turismo. Você imagina, o Brasil, nós temos todas as belezas naturais que nós temos, temos aí 9 milhões mais ou menos catalogado entre 7 a 9 milhões de turistas que visitam o Brasil por ano, né? O dado está entre isso. Em Portugal são 28 milhões de potencial turistas. Enorme ainda. Potencial enorme, entendeu? É um país pequeno, mas que se organizou e investe nisso. Então o Brasil precisa de se vender melhor. Quem vem, conhece. No Distrito Federal você pode vir aqui e ter turismo cívico, turismo equestre, turismo de gastronomia, negócios, até os grandes eventos que nós já temos em Brasília, né? Quais são o calendário turístico de eventos de Brasília, entendeu? Então, assim, tem muita coisa ainda, potencial de crescimento, e é isso que nós queremos fazer, sabe? Agora, nos últimos anos, a gente teve uma novidade aqui, já tem algum tempo, né, que foi a remodelação, modernização, por exemplo, do nosso aeroporto. Brasília conquistou muitos novos voos e hoje é um hub, que disputa ali com o mercado com Guarulhos, inclusive. Como fazer com que aquele turista que venha a Brasília, ou passe por Brasília, faça, por exemplo, aquele stopover, né? Que é muito comum. A senhora estava falando de Portugal, é um exemplo, né? O turista que vai para outra região, Panamá pega a TAP, também. Panamá e para e faz questão de conhecer. Como atrair essa pessoa, pelo menos conhecer rapidamente Brasília? São vários atores que precisam de participar dessa decisão, né? A Infraero, o governo do Distrito Federal, as companhias aéreas que também participam, mas esse processo de construção já está acontecendo junto com o nosso secretário de Turismo, já se iniciaram as conversas para que a pessoa
possa conhecer o Distrito Federal. Às vezes você chega num voo de manhã, fica no aeroporto o dia inteiro, poderia sair para conhecer a cidade, mas assim, uma cidade roteirizada. Com a vantagem que o Brasil é tudo perto, né? Tudo perto. 15 minutos você está em qualquer lugar. Está em qualquer lugar. E um trânsito ainda que flui muito melhor do que em outras capitais. Então, assim, você precisa desse entendimento. Quando nós tivemos uma conversa com o Freixo também, que está na Embratur agora, e com a ministra também, Daniela do Vaguinho, algo que nós queremos investir muito nesse mandato do governador Ibanez e nosso, é no turismo cívico. Porque é o que você colocou, nós temos o maior hub do Brasil, dos maiores e melhores, uma ociosidade de hotéis nos finais de semana. Então, nós temos que atrair um público para cá no final de semana. Se você chegar em Washington, você vê várias caravanas de crianças visitando. Então, assim, o turismo cívico é um turismo que nós alcançamos como um potencial investidor aqui no Distrito Federal, porque ele poderia utilizar os nossos hotéis que nós temos, né, e uma pequena ocupação no final de semana e uma alta ocupação durante a semana. Você não acha vaga, mas no final de semana você tem. Poderíamos organizar, né, toda essa logística aérea também. E aí nós também, nesse momento, estamos em diálogo com alguns atores. Porque quando nós falamos em turismo cívico, é claro que os jovens podem ir conhecer a praia, né, curtir o mar, mas aqui você traz uma história, né? Brasília tem uma história. Você tem a oportunidade de juntar e trazer aquilo que eu acho que sempre, né, os nossos jovens precisam: amor à nossa pátria, a democracia. Nós somos a capital da democracia. Então, isso nós envolvemos o Ministério da Educação, para que seja, né, aqui colocado como um local onde, em algum momento da sua vida escolar, você venha visitar. As agências que operam o turismo, porque podem ofertar pacotes, né, mais atrativos, porque nós estamos falando de um público jovem. As companhias de aéreas também, que precisam de ofertar um valor mais barato para esses alunos, e os hotéis também, que teriam condição de entrar nesse pacote. Qual é a nossa missão que antecede a tudo isso? Nós temos que deixar abertos os nossos monumentos aos finais de semana. Alguns são de nossa propriedade aqui do governo do Distrito Federal, outras são do governo federal, outras estão aí compartilhadas com a área privada, como o Museu JK. Então nós também estamos nesse diálogo de abrirmos toda essa área de visitas, para que as pessoas possam visitar aos finais de semana, para que a gente possa montar tudo isso com esses atores que nós já colocamos aqui. É um bom desafio. É um bom desafio. E a gente está falando de oportunidades de crescimento, de empreendedorismo no Distrito Federal. Vamos fazer o seguinte: a gente vai um rápido intervalo e a gente vai deixar um tema aqui para a gente conversar, que é sobre empreendedorismo feminino aqui no Distrito Federal. Então não saia daí, a gente volta em seguida, mais a entrevista hoje com a vice-governadora do DF, Celina Leão, conversando com a gente sobre empreendedorismo aqui na capital. Voltamos já. Voltamos com a entrevista hoje com Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. Estamos falando de empreendedorismo no Distrito Federal. Falamos sobre oportunidades, até novos projetos que envolvam pessoas que venham para o aeroporto, turismo, cívico e de negócios, e também novos mercados aqui na capital federal. Mas antes de ir para o intervalo, a gente falou aqui sobre um tema que é relevante e está crescendo aqui em Brasília, que é o empreendedorismo feminino. Há inclusive grupos organizados para fomentar, desenvolver. Como é que a senhora está acompanhando esse movimento aqui na capital? Olha, eu acredito que o movimento de mulheres, ele sempre batalhou muito, principalmente pela independência financeira das mulheres. Eu tive a oportunidade de ser coordenadora da bancada feminina da Câmara Federal. Você consegue diagnosticar com facilidade que um dos motivos da mulher continuar convivendo com violência é a falta de condição financeira dela se manter, então medo dos filhos passarem necessidade, então ela acaba que ela vive naquele ciclo de violência. Então, o empreendedorismo é uma pauta que a mulher precisa de cada vez avançar mais.
E a mulher, ela tem isso, acho que uma coisa muito nata, né? Você pega mães que criam 10 filhos, você fala, como? Eu veio de bolo, eu lavei roupa, eu fiz alguma coisa. Então você precisa de organizar isso um pouco melhor, com o potencial de cada uma dessas mulheres. Nós temos aqui no Distrito Federal uma secretaria específica da mulher, que capacita, treina e distribui essas mulheres para o mercado de trabalho. Nós temos uma boa parceria com o Sebrae também, que faz esse encaminhamento. E essas mulheres que às vezes começam como mulheres autônomas, né, com uma produção de bolo, né, caseiro, muitas delas hoje já têm um micro, pequeno negócio, algumas se tornaram grandes empreendedoras aqui no Distrito Federal. Eu tive a oportunidade também de ir na Associação Comercial, numa premiação que teve das mulheres empreendedoras aqui do Distrito Federal, cada uma numa área diferente. Você imagina que áreas, seja de saúde, de beleza, né, de área de alimentação, nós temos mulheres empreendedoras. Eu tive a oportunidade de, como coordenadora da Câmara, receber pessoas que têm empresas multinacionais que mexem com invenção. Mais de 600 mil patentes no mundo todo. E hoje existe um financiamento específico para cientistas mulheres, para inventoras mulheres. Porque nós pensamos diferente, nós pensamos em como é que nós vamos facilitar o nosso dia a dia. Porque hoje você tem uma mulher que trabalha fora, que não tem tempo de ficar em casa, que precisa de minimizar o seu serviço. Dupla jornada, entendeu? Nós batalhamos para que a gente tenha uma sociedade onde que se compartilhe aí responsabilidades entre homens e mulheres. Né? Olha, a responsabilidade de cuidar das filhas, de cuidar do lar, ela é compartilhada. Ela precisa de ser compartilhada. Se ela não é compartilhada, a mulher está numa tripla jornada de trabalho. E a inovação e o empreendedorismo é um caminho para isso. Aqui no Distrito Federal, nessa parte também, que foi essa semana que eu tive a oportunidade de estar com o Sindicato da Beleza, essa área da beleza, de salão, de estética. Então, ela cresceu muito aqui também e mulheres conseguiram sair de uma situação mesmo de falta de renda, com um curso de capacitação, depois abre o seu salão e emprega outra. Quando você vê, ela já tem um pequeno negócio. O Sebrae, ele entra assim como uma ferramenta fundamental, porque ele treina, ele capacita, ele ensina os profissionais a fazerem um fluxo de caixa, a fazer um portfólio do negócio, do que vai se vender, de como vai se vender. E nós acreditamos muito nessa bandeira, de treinar, de capacitar. Eu sempre falo que as mulheres precisam de uma oportunidade. Muitas delas pegam uma oportunidade e fazem dessa oportunidade um grande negócio. Agora, é interessante ouvi-la, governadora, que a senhora fala de potenciais. Falou da pessoa que começa vendendo bolos, né, da pessoa que trabalha no mundo da beleza. Onde entra o Estado nesse cenário? Né? Até para formalizar primeiro essa pessoa, muitos estão na informalidade, então precisam ser captados, enxergados. E até naquela profissional que está lá recebendo financiamento para trabalhar com invenções, né, com patentes, né? Onde entra o Estado até para ajudar essas pessoas e essas mulheres a ir no caminho correto? O Estado, ele entra primeiro na capacitação dessas mulheres, porque a capacitação ela tem um custo. Né? Então o Estado tem que capacitar essa mulher para ela iniciar aí, né, essa missão. Seja na parte de um serviço autônomo, seja na parte do pequeno negócio. O BRB também tem linhas de crédito, né, aí que nós colocamos exclusivamente para pequenos e médios negócios, né, com toda uma orientação também do nosso banco, que é um banco regional. Então o Estado também participa nesse formato, né, dando essa consultoria toda. E depois facilitar a vida dessa pequena e microempresa, né? Com programas especiais como nós temos hoje na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Secretaria de Trabalho, e toda essa gestão, né? Desde a capacitação, a abertura da empresa. Para você ter noção, no governo passado a nossa junta comercial ainda era da União. Então você demorava para você abrir uma empresa aqui 1 mês, 2 meses. Hoje não, ela é do GDF. Você abre uma empresa com facilidade, aqui com rapidez. Então toda a cadeia
né, inicial, ela tem, de alguma forma, a mão do Estado. Agora você tocou num ponto que, assim, aqui no canal Empreender, volta e meia, mandam mensagens e participam cobrando a desburocratização. Esse é O um tema. que já foi feito aqui no Distrito Federal? O que pode ainda ser feito para ajudar a vida do empreendedor? Para ele não ter aquela dor de cabeça quando ele quiser investir, gerar emprego, renda aqui para o DF. Eu sempre falo, nós já avançamos, melhoramos muito nessa parte da burocracia, digitalizamos bastante do processo, porque você precisa da pessoa abrir uma empresa sem ter que sair levando documento, busca documentos. Então, assim, essa digitalização que ajuda a superar esses processos burocráticos. Nós temos alguns problemas aqui no Distrito Federal, por conta da nossa questão geográfica e de titularização de terras. Nós temos algumas cidades com dificuldade de alvará. E isso também nós estamos enfrentando aí, que são as regularizações fundiárias. Você pega uma cidade de quase 140 mil habitantes, entre Riacho Fundo 2, Caúbe, aquela região ali rural ali ao lado, nós não temos lá alvará de funcionamento, por conta de uma questão fundiária ainda. Então, assim, os desafios são enormes, né? Mas o que o governo do Distrito Federal tem feito é tentado detectar os passos, digitalizar, organizar, minimizar, trazer a junta comercial para dentro do governo do Distrito Federal para que a pessoa tenha essa agilidade. Nós fizemos isso também na Secretaria de Desenvolvimento Urbanístico, na SEDU. Era muito burocrático você tirar um alvará de construção. Hoje é tudo, graças a Deus, um sistema todo informatizado. Mudamos legislações, tivemos que mudar legislações aqui para desburocratizar, mas esse processo é um processo que ele é contínuo, né? Porque a cada vez mais eu acho que você pode melhorar para dar mais agilidade. Temos uma legislação aqui no Distrito Federal que, em licitações, as pequenas e médias empresas têm preferência se der empate, entendeu? Ou seja, então assim, é uma legislação nossa aqui também, entendeu? Para que a gente possa comprar do nosso mercado interno também, ao invés de contratar empresas de fora. Agora, a senhora tocou em outro ponto que também sempre chega a pergunta e é muito caro aos empreendedores, que é financiamento. Para quem quer iniciar um negócio ou para quem quer ampliar, né? Quando a gente fala de ampliação, é mais emprego, mais renda. Como é que estão hoje as linhas de crédito que estão possíveis e acessíveis aqui no Distrito Federal? Olha, o BRB tem muito foco nisso. Tem sempre feito programas, chamamentos públicos nesse sentido. Eu tive a oportunidade de deixar uma legislação minha, que foi votada na Câmara Federal, inclusive votaram no dia do meu aniversário, dia 2 de março, tem homenagem a nós, as deputadas federais, que ela obriga que o Pronamp gaste aí pelo menos 25% com mulheres. E que desses 25% que são gastos obrigatoriamente com mulheres em pequenas e médias empresas, 30% sejam mulheres negras. Para quê? Para que esse recurso, que talvez nunca fosse chegar para uma mulher negra, chegue, né? Porque quando você vai buscar um recurso como o recurso do Pronamp, que tem uma disputa enorme, se nós não tivermos uma formalização da priorização das mulheres, talvez esse recurso nunca chegue para nós, né? E misturando um pouco dos assuntos de mulheres, de empreendedorismo, de linha de crédito e relembrando um pouco dessa questão do Pronamp. O que aconteceu ainda? Ainda não foi regulamentado. Não está pronto à disposição desse recurso do Pronamp. Mas em termos de recursos locais, o BRB tem programas com linhas de crédito diferenciadas para o pequeno e para o microempresário, aquele que quer começar, que quer realmente empreender aqui no Distrito Federal. Olha, em pouco tempo a gente falou aqui sobre financiamento, sobre aeroporto, turismo aqui no Distrito Federal, mudança de legislação, empreendedorismo feminino e um novo cenário na capital com novos negócios, né, novos segmentos que são importantes aí para incentivar, o que mostra que o Distrito Federal tem muita oportunidade para empreender. Muita. Se você olhar as nossas regiões administrativas, que são as nossas cidades satélites, você pega uma cidade como Samambaia, que começou as pessoas buscando água num chafariz, hoje é uma cidade maravilhosa, cheia de prédios, que tem comércio próprio, vida própria, e assim foi o desenvolvimento do Distrito Federal. Aquelas pessoas que acreditaram
Nós não perdemos nas nossas regiões administrativas para nada aqui do plano piloto. Hoje você tem uma estrutura, uma vida própria nessas cidades, com altíssimo consumo, com coisas de qualidade. Então, quem investiu no crescimento do Distrito Federal, no desenvolvimento do Distrito Federal e teve coragem de fazer isso, principalmente nas regiões que eram tidas como regiões muito carentes, que hoje são supervalorizadas e um terreno por metro quadrado bem avaliado, se você comparar com qualquer capital do Brasil, eu acho que as pessoas estão satisfeitas, porque os negócios têm sido ampliados aqui. E tem oportunidades. Então, quero agradecer à vice-governadora Cirilena Leão pela presença aqui no canal Empreender, conversar com a gente sobre empreendedorismo no Distrito Federal e já deixar convite aqui para novas entrevistas. Muito obrigado, vice-governadora. Eu que agradeço, Rodrigo, quero deixar um abraço aí para as pessoas que têm investido na nossa cidade, as pessoas que têm apoiado, né, para gerar mais emprego, mais renda, e nós sabemos o quanto é importante esse tema e com o zelo que nós temos tratado aqui no Distrito Federal, eu que agradeço. Muito obrigado, vice-governadora, e agradecendo principalmente a você que acompanhou aqui a entrevista no canal Empreender, já deixando o convite para novas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.